podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Olá a todos. A pandemia da Covid-19 vai ficar na história da ciência e da medicina por muitas razões. Uma delas é certamente a rapidez com que o mundo conseguiu uma vacina para evitar a doença, pelo menos nas suas manifestações mais graves e perigosas. Com a vacina descoberta e espalhada pelos 4 continentes, até parece que já estamos a ver o fim à crise e o mundo a voltar à vida normal. Mas será que é a vacina que estamos a tomar este ano que vai salvar-nos desta doença? Os efeitos pós-Covid. Nunca como nos dias que correm demos tanta importância ao modo como as vacinas foram feitas e testadas. Nunca como hoje nos preocupou tanto a percentagem de eficácia que ela tem no nosso organismo na prevenção da Covid. E nunca como agora nos mostramos disponíveis para tomar as vacinas que forem precisas para nos protegermos desta pandemia. Para o podcast de hoje sobre os efeitos pós-Covid, convidámos a farmacêutica Cláudia Santos, diretora dos Serviços Farmacêuticos da Luz Saúde e responsável pelas farmácias do Hospital da Luz Lisboa e do Hospital Beatriz Ângela. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Cláudia. Olá, Graça, obrigada eu pelo convite. Há ainda tanta pergunta por responder sobre este tema. Por exemplo, vamos mesmo precisar de tomar uma vacina contra a Covid-19 todos os anos, como fazemos para a gripe? Bem, relativamente à vacina, às vacinas que já existem no mercado relativamente à Covid, os estudos ainda estão a decorrer. Portanto, como todos conseguiram acompanhar, até pela comunicação social, houve um grande esforço mundial no desenvolvimento e na procura rápida de uma vacina para este vírus. E depois também vimos aquilo que vemos sempre, o vírus a lutar e a mutar-se no sentido de manter a sua sobrevivência. Esta é a história, quer das vacinas, quer dos antibióticos, no que toca a estes micro-organismos. No caso da vacina contra a Covid-19, nós estamos ainda neste momento a estudar o tempo em que as pessoas que depois vacinadas estão imunes a este vírus. E só depois destes estudos estarem concluídos é que nós vamos saber se vamos ter que levar um reforço, se vamos ter que fazer uma vacinação como a da gripe, que é sazonal, e portanto neste momento nós com toda a certeza não podemos responder a esta questão. Estão estudos a nível mundial a decorrer, com amostras grandes, com as várias vacinas que também existem, e vamos falar aqui neste bocadinho que temos para falar sobre este tema, sobre as várias vacinas. Elas não são iguais e também podem ter, e é isso que estamos a ver, uma ação sobre o organismo que faça com que o organismo produza mais ou menos anticorpos contra este vírus, e todas estas situações criam alguma variabilidade na possível resposta imunológica do organismo. Vamos então começar por aí, pelo facto de nós termos vacinas diferentes para a Covid. São diferentes em que nós, na verdade, nunca nos preocupámos tanto com vacinas como agora, e nunca a resposta foi tão boa em termos da ciência, da investigação, de quem trabalhou nesta área, foi tão boa e tão rápida. Mas mesmo assim, enfim, isto é a nossa luz ao fundo do túnel. Começamos por aí. O que é que diferencia as vacinas que nós hoje já estamos a tomar? Nem todas são diferentes. Vou começar pelas primeiras, que foram as vacinas que causaram também um bocadinho este alarido, que podem chamar assim. Portanto, foram mais mediáticas. São as tais vacinas de mRNA. O que é o mRNA? O mRNA é uma tecnologia farmacêutica que, na realidade, ela não foi estudada para esta vacina. Esta tecnologia já estava a ser usada e a ser estudada para medicamentos oncológicos, de combate nas terapias oncológicas, nas terapias dirigidas oncológicas. E tem uma coisa muito boa e que se propicia muito a ser usada em vacinas em situações pandémicas, porque é uma vacina rápida. Nós conseguimos usar esta tecnologia para produzir uma vacina rápida e em muita quantidade. Porquê? Eu lembro-me na altura havia uma linha de pensamento, as vacinas são um chip, que as pessoas ouviam falar, as vacinas vêm programadas. Sim, é verdade. O mRNA é uma partícula feita em laboratório. Ao contrário do que nós estamos habituados a ouvir, e aprendemos todos na escola, as vacinas são uma parte do vírus, é o vírus inativado. Nós aprendemos isto na escola. E, de repente, a população em geral começou a ouvir falar, não, uma vacina programada, computadores, chips,
E uma coisa fabricada em laboratório. Pronto. Tá. Dá logo Não é- um ar suspeito. sim. Exatamente. Portanto, esta tecnologia, o que é que ela não tem nada a ver com o vírus, ela não tem uma parte do vírus, ela tem uma molécula, que é a tal cadeia de mRNA, que é uma cadeia frágil e que está envolvida numa nanopartícula lipídica para poder ser absorvida pela célula. Quando esta nanopartícula é absorvida pela célula, este mRNA entra para dentro da célula e dentro da própria célula ela vai utilizar os mecanismos da célula para desenvolver uma proteína do vírus que depois sai da célula, entra em circulação e o nosso sistema imunitário, ao contactarmos com essa proteína que era igual à do vírus, vai desenvolver imunidade. Ok, anticorpos. Anticorpos. E é esta tecnologia que causou este alarido e as pessoas ficaram um bocadinho confusas porque não conheciam esta tecnologia. E, no entanto, é uma tecnologia seguríssima. É uma tecnologia segura, é uma tecnologia nova, tem muitas vantagens por isso, porque rapidamente nós conseguimos programar e arranjar uma solução para um vírus, neste caso, que queremos combater, e conseguimos produzir grandes quantidades porque não precisamos do vírus original. Estão a perceber? Numa situação normal, nós tínhamos que isolar o vírus original e depois usá-lo como mecanismo para criar a vacina. Exato. Esta vacina é muito rápida de conseguir e em grande escala. Portanto, rapidamente nós conseguimos. Daí as 2 primeiras vacinas que entraram no mercado serem da tecnologia mRNA. Daí também nós já sabermos que, perante novas variantes que possam eventualmente não responder à atual formulação da vacina, ser relativamente fácil, com esta tecnologia, fabricar vacinas mais rapidamente para responder a essas novas variantes. Também aqui estamos a estudar, porque o que é que pode acontecer? Pode acontecer, e penso que até foi já a Moderna que veio a dizer que já se está a preparar para fazer reforços para a nova variante, porque muitas vezes nós quando ganhamos os tais anticorpos contra o coronavírus na sua variante, agora dizemos que temos 65% já da variante britânica, de alguma forma isto já nos confere alguma imunidade contra as outras variantes. O que é que nós precisamos de fazer? Não partimos do zero, não certo. partimos do zero. E, portanto, nós precisamos de um reforço específico contra aquelas variantes que podem ser as mais agressivas, como já se tem falado, da variante sul-africana. Portanto, neste momento, os laboratórios que desenvolveram esta vacina estão exatamente a estudar o que é que nós precisamos agora. Vamos fazer um reforço, já vocacionado para este, ou a imunidade que nós vamos adquirir já nos permite estar, de alguma forma, bastante protegidos contra a infecção. Podemos contrair a infecção, mas não de uma forma tão exuberante, portanto não vamos ter a manifestação da infecção de uma forma tão exuberante como tivemos quando foi o primeiro contacto com o vírus, não é? Que é o que acontece também com o vírus da gripe. O tempo aqui foi uma questão muito discutida, o tempo que estas vacinas em que foram testadas, o tempo dos ensaios clínicos, e nós estamos habituados, enfim, quem está minimamente dentro destes temas, a referências de que são anos de ensaios para testar uma vacina, e isto não aconteceu. Nós precisávamos de uma vacina, estamos a 1 ano de existência deste vírus entre nós, e no entanto já estamos a vacinar pessoas. O tempo aqui é um fator que criou também mais uma vez algum alarido, e no entanto todos nós agradecemos ter sido tão rápido. Como é que explicamos esta contradição, não é? Assim, os ensaios prevêem estudar dois pontos principais, a eficácia e a segurança, ok? Certo. E há, por exemplo, ensaios que no fundo servem de base para a aprovação da utilização de determinados medicamentos muito rápidos, quando o benefício é tremendo e as questões de segurança não aparecem, eles são rapidamente aprovados. Aqui neste caso, como falámos anteriormente, a tecnologia da mRNA já existia. A tecnologia por si só já estava estudada e já tinha sido analisada a nível de segurança para outros fins. Portanto, isto agora foi só mudar um ajuste. Ajuste. Qual foi aqui a importância? Mas, apesar de tudo, nós tínhamos que testar se esta vacina era eficaz. Mesmo que a nível de segurança não fosse a principal
preocupação no teste, e foi, efetivamente, nós temos que perceber que o medicamento é seguro, que a vacina é segura, mas nós também não íamos, os investigadores não iam lançar uma vacina cuja eficácia eram 30%, quer dizer, íamos investir milhões, íamos vacinar bilhões de pessoas para termos uma eficácia de 20%, não é? Portanto, claro. há valores mínimos, no caso das vacinas, que lhe conferem a taxa de eficácia para serem comercializadas, para valerem a pena, não é? E, portanto, este tempo foi curto, foi o possível, porque estamos perante uma pandemia e, obviamente, que perante uma situação de emergência deste tipo, nós temos um nível mínimo quando o atingimos e em que, neste nível mínimo, nós entendemos que a segurança e a eficácia estão asseguradas, nós avançamos para a comercialização. Isto pode Foi parecer o caso aqui. Pode parecer uma pergunta muito básica à minha, mas porquê é que há umas vacinas que já estão aprovadas entre nós, por exemplo, na Europa, e outras não, e, no entanto, nós sabemos que elas já estão a ser usadas noutros continentes, noutros países? Tem a ver com critérios mais rigorosos de aprovação? Tem a ver com processos diferentes, eu diria. Okay? Não tem a ver tanto com não vou falar porque não sei, não okay. Conheço aqui na Europa, nós nem sequer, eu não tenho acesso ao dossiê da vacina chinesa, não é? Por exemplo, sim. Mas isto para dizer que aqui na Europa nós temos uma entidade que regula a entrada e a aprovação dos medicamentos na Europa, e os Estados Unidos, por exemplo, têm outra. E estas entidades têm um conjunto de critérios que os laboratórios, quando querem submeter um medicamento, neste caso a vacina, têm que cumprir, têm que submeter um dossiê científico, e nesse dossiê científico existem uma série de coisas, nomeadamente um estudo que tenha robustez e que avalie a eficácia e a segurança, e os especialistas, em termos de amostra, e os especialistas vão avaliar esse estudo, então, onde é que as vacinas são feitas, tudo. Neste caso, nós na Europa não foram submetidos os pedidos de avaliação da vacina chinesa e da vacina russa. Nós demos privilégio e os laboratórios que submeteram primeiro iniciam este processo primeiro. Portanto, naturalmente. A primeira pergunta que a Graça me colocou foi: que vacinas é que temos? Nós temos a circular neste momento, com aprovação de utilização na Europa, a vacina da Pfizer, foi a primeira, tecnologia mRNA, a vacina Moderna, tecnologia mRNA, e a vacina da AstraZeneca, que não é uma tecnologia mRNA. É tradicional. É tradicional, é um vetor do vírus inativado, portanto ele não se consegue replicar. É uma tecnologia mais tradicional. Elas são diferentes e neste momento está em análise a da Janssen, que tem como diferença, só tem uma toma, toda a gente diz, mas qual é aquela que só se leva uma toma? É a da Janssen, que está neste momento em avaliação. Exato. pela EMA, que vai fazer a sua avaliação, e quando entender que são cumpridos e que avaliou todo o processo que garante tal correta produção, as boas práticas de produção, a eficácia e a segurança, há de dar-lhe autorização para ser comercializada na Europa, e os países da Europa, como sabem, a negociação aqui foi feita centralizada pela União Europeia, farão a distribuição por todos os países desta mesma vacina. Cláudia, na perspectiva de quem toma a vacina, há alguma diferença? As pessoas têm sempre muito essa dúvida. Às vezes ligam-me, olha, telefonaram, querem-me dar a vacina desta marca, achas que tome? Eu acho que devem tomar todas as vacinas. Estamos perante uma escassez de vacina. E, portanto, todas as vacinas que estão no mercado foram devidamente analisadas, e temos que acreditar que os nossos especialistas, portugueses e europeus, no caso em Portugal é o Infarmed, mas temos que confiar. Temos que confiar, temos que acreditar que eles analisaram e que, efetivamente, quando é dada a indicação que esta vacina é eficaz e segura, nós temos que acreditar nos especialistas. E, portanto, neste momento, nós temos que tentar atingir a imunidade de grupo, e, portanto, todas as vacinas são válidas, e este é o caminho para o regresso à normalidade. Sim, nós também não perguntamos qual é a marca da vacina da gripe que fazemos todos os anos. Nem da gripe, nem da BCG, nem do contra o tétano, nem contra o sarampo, nem que ninguém se preocupou com isso. Eu queria só explicar muito sucintamente uma coisa que eu acho que as pessoas não perceberam, e que, efetivamente, a cobertura da comunicação social não revelou de uma forma muito clara. Quando a vacina chegou, houve um grande alarido, via-se a polícia a chegar, por questões de segurança, sim senhora, mas há uma diferença entre as vacinas. As vacinas de tecnologia mRNA
têm uma necessidade de cuidado e de manipulação, é uma das desvantagens desta tecnologia. A tal nanopartícula de moléculas lipídicas, ela é muito frágil. Muito sensível, sim. E onde viam os carros saíam de Coimbra àquela hora, Coimbra porque era o armazém onde estavam concentrados. A maioria das vezes, as vacinas não podem ter oscilações, não podem sofrer transporte. O mesmo já não se passa, por exemplo, com a vacina da AstraZeneca, que é uma vacina, vamos chamar, feita com o vírus inativado e, portanto, mais do que as vacinas padrão. E, portanto, requeria uma gestão e um transporte especializado. Daí termos visto que, por exemplo, os hospitais centralizaram a preparação nos serviços farmacêuticos, os senhores enfermeiros já recebiam as vacinas prontas a administrar, porque tivemos que evitar ao máximo toda a manipulação. Só para terem uma ideia, se o frasco tombasse e caísse, eu não podia pegar no frasco e voltar e manipular, tinha que ser descartado. Isto não aconteceu, porque obviamente todas as equipas estavam muito sensibilizadas para isto, foi dada muita informação, foram feitas formações nacionais a todos os envolvidos, a todos os hospitais, todos os serviços farmacêuticos, todos os hospitais foram envolvidos pelas entidades que coordenaram todo este processo, porque efetivamente, mais uma vez, estávamos perante uma tecnologia nova, que nós nunca tínhamos usado em vacina e, portanto, todos os cuidados eram poucos, porque senão, se não garantíssemos estes cuidados, as pessoas iam ser inoculadas, iam receber a injeção, mas não ia ter eficácia absolutamente nenhuma. Portanto, era um shotzinho de soro fisiológico, é o que eu costumo dizer. E, portanto, todo este alarido que às vezes as pessoas não entendem e pensam que foi, isto foi... Não, isto era efetivamente necessário, todos estes cuidados, porque, mais uma vez, estávamos a lidar com uma tecnologia nova. Enfim, a atenção sobre esta vacinação que se justifica tem sido muita, e uma das coisas de que se fala muito são os efeitos adversos, enfim, os choques anafiláticos, as reações. Do que já se sabe hoje, são mais frequentes nesta vacina do que nas outras vacinas, a existência destas reações adversas, destes efeitos, ou ainda não temos dados para dizer isso? Que eu tenha conhecimento, não temos dados para dizer isso. Agora, reações anafiláticas acontecem com vacinas. Estas vacinas têm um tipo de reação que é muito comum, 80%, eu diria que 90% está descrito, 80% dos casos, que é o local da injeção fica sempre ruborizado e dorido. Portanto, nas 24 horas a seguir, todas as pessoas, normalmente, dói-lhes o braço, dói-lhes a articulação, aqui de mexer o braço, e fica sempre uma sensação de dor local. Portanto, os meus enfermeiros normalmente até aconselham a pôr um bocadinho de gelo, e é muito normal. Mas com as vacinas... Nem todas as vacinas, não sei, alguém se lembra das vacinas que apanhou durante a adolescência e tudo mais, já não digo na primeira infância que já não nos lembramos, nem todas as vacinas nos dão. Por exemplo, a do HPV, que são as últimas que as meninas tomam aos 14 anos, não dão. Eu, pelo menos, não me lembro dos meus filhos terem queixado, nem visualmente ter visto nada deste tipo de dor. Esta é uma queixa que é muito frequente. Seja qual for o tipo de vacina da Covid. Até das três que estão, há sempre esta queixa. Nós já temos vários milhares de vacinas, vários milhares de inoculações dadas nas nossas unidades e é transversal. Diria que no nosso caso 100% quase das pessoas tiveram esta queixa, a queixa mais comum. Outras queixas, temos muitas vezes as tais dores de cabeça, as cefaleias, temos aqueles síndrome gripal, aqueles calafrios, nada que não passe com um paracetamol ou com Benuron. Portanto, agora, tivemos reações anafiláticas como há em todas as vacinas, mas não é uma coisa que aconteça mais com esta vacina. E, obviamente, as pessoas estão preparadas para reagir. Pode acontecer em pessoas que estão sinalizadas, e os centros de saúde, e isto é importante que as pessoas saibam, os centros de saúde têm feito bem esse trabalho. Portanto, pessoas que já têm tido história de reações anafiláticas a outras vacinas, ou que têm reações alérgicas exuberantes, são estas vacinas, por exemplo, em vez de serem feitas nos centros de saúde, são feitas em ambiente hospitalar. Há essa preocupação. Os centros de saúde comunicam ao hospital da área, e vou dar um exemplo, o Hospital Beatriz Ângelo tem vacinado pessoas do ACES Odivelas, Loures. Exato. O próprio portanto, médico diretor clínico do centro de saúde identifica estas pessoas e elas são vacinadas em contexto hospitalar para terem todos os meios no caso de uma reação desse tipo mais exuberante. Este ACES é grande e nós ainda só vacinamos umas 30 pessoas. Portanto, a organização está atenta a estas situações.
Há Não é um perigo, não é um perigo. Sim, sim. Há exclusões para a vacina, ou seja, há quem não possa mesmo tomar a vacina. Há exclusões, as exclusões vão mudando. Portanto, o que é hoje, é importante que se perceba isto, e temos falado aqui um bocadinho de estudos. Os estudos estão a sair. Isto foi tudo muito rápido e o que sabemos hoje pode ser diferente amanhã. O que às vezes para as pessoas parece que a informação é contraditória. Ela não é contraditória. A própria tutela, portanto, a estrutura central que está responsável por prescrever as normas, neste caso a DGS, está a redescrever e a introduzir e a retirar coisas nas normas conforme a evidência vai mudando e vão sendo publicados estudos que nos dão uma outra informação que não temos. Por exemplo, eu lembro-me, havia uma contraindicação inicial que era a amamentação. Quem está a amamentar não. Agora já pode fazer a vacina. Quer dizer, lá está, estudos de segurança, depois da utilização agora em vida real, que nos estão a dar informações que antes não tínhamos. Relativamente a algumas contraindicações, há várias contraindicações de doenças imunológicas e outras doenças crónicas e, portanto, ninguém é vacinado sem preencher um questionário onde a pessoa responde a uma série de questões e também descreve alguma destas patologias que possa sofrer, crónicas ou não, e é sempre avaliado por um médico esse questionário e a pessoa avança ou não avança para a vacinação. E isto depende, obviamente, de vacina para vacina e de pessoa para pessoa. Portanto, tem que haver sempre uma análise caso a caso de cada pessoa para garantirmos se ela está em condições para fazer a vacina ou não. E pode não estar em condições momentâneas e nós vamos criar condições para que não pode fazer naquele dia, mas pode noutro momento, porque tem que fazer uma paragem qualquer da terapêutica que está a fazer, porque vamos aproveitar uma janela terapêutica, porque está com uma infecção e quando vamos tratar essa infecção e depois faz, ou não pode efetivamente porque tem uma patologia e então aí se calhar muitas vezes o que se pede vai para uma determinada especialidade, a imunoalergologia, por exemplo, acompanha esse doente faz o estudo e percebe se a pessoa pode ou não ser vacinada naquele momento ou noutro. A Cláudia já me falou do tema da possibilidade ou não de termos que apanhar esta vacina, não sabemos, termos de apanhar esta vacina todos os anos, não sabemos ainda, também já falámos aqui um bocadinho sobre o facto do que é que esta vacina que tomamos hoje nos protege em relação às variantes diferentes que vão surgindo do vírus. Continuamos também sem ter respostas ainda muito objetivas. É possível dizer quando é que vamos saber alguma coisa mais sobre isso? Eu diria que todos os dias. Boa, gosto. Todos os dias, porque temos a Europa, mas também temos outros continentes com grandes amostras que também estão a estudar e que também estão a publicar cada vez mais resultados. E, portanto, obviamente, depois temos que analisar se aquele estudo é fidedigno ou não e se entendemos que aquele resultado efetivamente é um resultado que queremos e que podemos utilizar para mudar as nossas próprias normas. Repara, eu não perguntei quando é que a pandemia acaba, eu perguntei quando é que nós podemos ter mais alguma evidência científica relativamente a estas questões, porque na verdade estamos a imunizar já milhões de pessoas e isso tem com certeza um resultado em termos de amostra e de estatística muito importante para a ciência, não é? Foi por isso que eu fiz esta pergunta. E a resposta é esta mesmo, Graça. Eu posso lhe dizer, por exemplo, em Portugal estão a decorrer vários estudos, nós até temos aqui no Hospital da Luz, estamos a participar num, em que estão a colher amostras de todas as pessoas vacinadas, portanto na baseline, na segunda dose e depois da segunda dose, para perceber exatamente a curva de produção de anticorpos, vamos dizer assim, para percebermos todos. Como sabe, os estudos também diziam que havia uma percentagem de pessoas que logo com a primeira dose de algumas vacinas atingiam níveis de imunidade altos. Vamos ver, exatamente. Eu sei de alguns resultados até de algumas amostras que não vou divulgar porque o estudo tem que sair como um todo, como uma amostra nacional. Mas em Portugal, por exemplo, estão a decorrer vários estudos neste sentido e, portanto, estes são os estudos pós-comercialização, são os tais estudos em vida real. Por isso é que eu digo, vamos ter mais evidência todos os dias, porque todos os dias, dei agora um exemplo específico que é muito importante, nós temos que perceber efetivamente, na realidade, na nossa população,
como é que a escalada para atingirmos a tal imunidade que nós queremos e que nos foi garantida também nos estudos que deram a aprovação das vacinas que íamos ter, no caso da Pfizer, toda a gente, 95%. Vamos ver? Vamos ver. Muito bem. Cláudia, há pessoas que ficam infectadas depois da primeira toma da vacina. Isto tem alguma coisa a ver com a vacina? Não. As pessoas, quando tomam a vacina, podem não ter sintomas e estar já infectadas, não é? E, portanto, a infecção vai prosseguir o seu curso. À data da toma da vacina, da primeira inoculação. Também podem, e acontece, com muito mais frequência do que nós imaginávamos, e que era expectável ao início, as pessoas tinham esta ideia, chegou a vacina. Para já, há uma falsa noção de cura. A vacina não é uma cura para o Covid. E nós assistimos nisto no Natal. No Natal aconteceu duas coisas. As pessoas juntaram-se e com o aparecimento da vacina descansaram, tranquilizaram-se. A vacina não é uma cura para o Covid. E, portanto, quando a pessoa faz a primeira inoculação, e os estudos demonstram, e estão visíveis para qualquer pessoa ler, há duas questões. Uma, à data da inoculação a pessoa já pode estar com o vírus e, portanto, o vírus está-se a replicar, ainda não tem sintomas, mas pode vir a ter. Portanto, aquela toma não o vai proteger. E pode contrair a infecção depois da primeira toma, não é? Portanto, como há um espaço, e todos nós conhecemos este espaço, portanto, para uma das vacinas têm, a da Pfizer e da Moderna, têm 28 dias, portanto, a Pfizer tinha 21, mas agora os estudos já dizem que podem ir até aos 28 dias de intervalo, e da AstraZeneca 4 semanas, que vai quase dar aos 28 dias, não é? São um mês. Durante este tempo, as pessoas não têm a imunidade completa. A imunidade, ou seja, a eficácia garantida pelos estudos, que é variável também entre estas vacinas, é atingida com as duas inoculações. Só com uma, e se considerarmos que com uma chegávamos ao máximo que conseguíamos a chegar, que era aos 30% tínhamos 70% de hipóteses de continuar a ser contaminados. Portanto, é normal e pode acontecer as pessoas serem contaminadas entre as duas vacinas. Portanto, e não tem a ver com a vacina. Não foram contaminadas por causa da vacina. Nem os resultados são positivos no teste. Nem são negativos. Nem é porque a vacina não presta. É porque é assim, está correto, está descrito nos estudos. Muito bem. Nem é exatamente um efeito secundário da vacina a pessoa ficar contaminada ou dar uma zaragatoa positiva porque a pessoa levou a vacina. Não. E aquelas histórias que nós vamos lendo de que alguém morreu depois de apanhar a primeira toma da vacina, enfim. Pronto, há várias causas de morte e com certeza não há de ser relacionada com a vacina. Se tiver um choque anafilático e falecer ali perante... Mas ninguém até hoje foi descrito como... A causa de morte não foi ainda um efeito adverso registado na vacina do Covid em todo o mundo. Pronto, isso é muito importante dizer. Bom, ouve-se também dizer que, e tem-se falado muito sobre esta questão, que a última vacina que apareceu, a da Astra, que não é recomendável a partir dos 65 anos. Esclareça-nos lá esta questão, porque de facto depois as pessoas têm dúvidas. Não, eu não vou apanhar a da Astra porque não é tão boa como as outras. Sim, as vacinas, como eu referi há minutos, têm taxas de eficácia diferentes, elas estão descritas, os estudos assim os comprovaram e também é preciso perceber que os estudos, cada uma destas vacinas a nível da eficácia, tiveram resultados diferentes e foram feitos em populações diferentes. No caso da AstraZeneca, o que a norma diz efetivamente é que não é recomendável, não há nenhum problema das pessoas acima dos 65 levarem a vacina. Não é recomendável porque a entidade reguladora europeia, a EMA, o que pede quer mais estudos de eficácia nesta população acima dos 65 anos. A população acima dos 65 anos que entrou no estudo foi registada portanto, registou imunidade, mas era uma população pequena, portanto eles querem uma amostra pequena, querem mais estudos nesta população para poderem dizer que sim senhora, que aquela eficácia é efetivamente igual para todas as faixas etárias. Portanto, o que a norma diz é que se não houver outra vacina, não devemos parar o plano de vacinação, porque das pessoas acima dos 65 anos. Contudo, se tivermos a opção entre uma das outras duas vacinas e a da AstraZeneca, recomenda a norma que se vacinem as pessoas mais velhas, mais idosas, não gosto nada da palavra velha, das pessoas acima dos 65 anos, portanto, as pessoas maiores, com uma das outras vacinas, Pfizer ou Moderna, e
utilizemos a da AstraZeneca para a população. Mas essa é uma decisão das autoridades de Certo. saúde e é uma decisão sustentada. Quer dizer, não me cabe a mim agora decidir, não, eu não quero a da Astra, prefiro a outra e, portanto... Graça, mais uma vez, temos que confiar. Temos que confiar nos nossos peritos. Isto hoje é assim, amanhã podem sair estudos e já não ser assim. Vamos confiar nos nossos peritos, vamos confiar que nos estão a orientar bem, porque isto é uma luta de todos contra um inimigo comum. Que ninguém tenha dúvidas. Como é óbvio. E, portanto... Cláudia, só mais uma coisa. Falámos há bocadinho das exclusões, que inicialmente, por exemplo, as mulheres estavam a amamentar, não deviam ser vacinadas, agora já podem. Continuam a estar fora do plano de vacinação as grávidas. Até ao momento as normas dizem podemos prever que sim. Provavelmente as coisas também mudem nesta matéria. Precisamos, mais uma vez, de evidência em estudos nesta população, portanto, nas mulheres grávidas que não temos, não é? Para perceber como é que ultrapassamos a parte da barreira placentária. Portanto, se não passa, há esta preocupação com o bebê, não é? Muito bem. Bom, o que sabemos hoje é ainda pouco, apesar de apenas num ano termos conseguido tantos avanços clínicos no tratamento e na prevenção da Covid-19. E quando se fala de vacinas, como percebemos hoje, o tempo é um fator decisivo para nos dar segurança e tranquilidade. A pandemia não nos deu esse tempo, mas a ciência conseguiu dar-lhe a volta, ainda que haja muito por descobrir. Cláudia, espero contar consigo num próximo podcast do Hospital da Luz para nos manter a par das novidades nesta matéria. Ainda há tanta coisa por descobrir. Obrigada. E para quem nos ouve, só posso deixar mais uma promessa. Voltaremos em breve com os nossos especialistas para responder a todas as dúvidas. Siga os nossos podcasts. O Hospital da Luz está em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Até breve. Até breve.